Olá, meu nome é Luísa Sabag, e o meu seminário de Química Forense eu vou apresentar sobre a falsificação de obras de arte. Para começar a falar sobre isso, então, eu trago uma frase do Thomas Hoven, que foi curador do Museu Metropolitan em Nova York por muitos anos e um grande estudioso das artes. E ele alega que a falsificação de arte é tão antiga quanto o homem e irá durar tanto quanto a humanidade. Thomas Hoven também é uma das pessoas que defende que a falsificação de obras de arte existe desde a época dos fenícios, mais de 3.000 anos antes de Cristo. Para ilustrar isso, aqui tem alguns exemplos, como a escultura do Fauno, que era atribuída ao Gauguin, ficou mais de 10 anos exposta no Instituto de Arte de Chicago, e só em 2007 descobriram que era uma falsificação em base nos rascunhos do artista, e também que um grande falsificador da Inglaterra tinha sido preso e acabou confessando que foi ele quem fez essa escultura e não o Gauguin. Outro exemplo também é esse retrato do Shakespeare, que também ficou exposto por muitos anos e teoricamente era datado de 1609, mas em 2005, após uma análise, verificaram que essa pintura foi feita entre 1820 e 1840. Para nós hoje ainda é antigo, mas faz bastante diferença, né? Quase 200 anos aí de diferença do que eles imaginaram que fosse. E por fim, o Cupido Adormecido foi falsificado. Essa escultura foi falsificada pelo próprio Michelangelo em 1496. Ele testou técnicas de envelhecimento com terra ácida e acabou vendendo essa obra como se fosse do século III. Na época ele até foi descoberto, mas perdoaram ele, né? Michelangelo, que não perdoaria. Enfim, aqui nesse outro, do lado direito do slide, trago alguns fatores que têm que ser analisados para falar da autenticidade de obras de arte. Começando então com as características do artista, padrões de pinceladas, análise de assinatura do artista, especificidades de estilo do artista, do tema, da época que ele viveu, onde ele se enquadra, impressionista, expressionista, barroco, enfim, todas essas características do artista. A trajetória da obra eu vou falar mais para frente também, mas é só desde quando ela foi pintada até o momento atual que está sendo investigado. É bom ter esse background da obra. O estudo laboratorial da tinta, para você ver quais eram os pigmentos utilizados por cada artista, quais eram os compostos químicos dessas tintas, a sua composição, enfim, esses detalhes mais químicos em relação à tinta, pigmentos, aglutinantes. O tipo de material, a gente não é avaliado apenas a tinta, os pigmentos, mas também a tela, o suporte, os cavaletes, a moldura, os pregos, como que a tela era presa, enfim, uma série de questões que são avaliadas. Inclusive, um dos maiores escândalos de falsificação de obras de arte aconteceu o final do julgamento foi ali em 2011, 2013, e esse grande falsificador ele tinha até saquinhos separados por artista de pregos. Então esse era de Pollock, esse era do Vermeer, e ele é bem profissional, assim, até nesse quesito. Também tem as técnicas de raio-x, onde você consegue analisar as outras camadas, além da superficial ali que a gente enxerga,
você consegue ver, por exemplo, nas obras de Rembrandt, ele costumava fazer um rascunho e depois, enquanto ele ia pintando, ele ia modificando o seu desenho. Através do raio-x você consegue identificar esse padrão. Também existe a datação por carbono 14, que vai definir aí o período histórico que a obra foi feita. Métodos de alta resolução multiespectral também. Uma técnica não é muito usada, mas é bem interessante. Inclusive, já conseguiram, através dela, conseguiram encontrar uma digital do Leonardo da Vinci em uma obra dele, utilizando essa técnica com raios infravermelhos e ultravioleta. E, por fim, mais subjetivo do que científico, mas a opinião dos analistas. Existem grandes estudiosos, não só dos temas como impressionismo e tal, mas tem experts especializados aí em determinados artistas que a gente encontra. Bom, então aqui é um pequeno manual de como falsificar uma obra, algum passo a passo aí. Primeiramente, escolher artistas mortos. Se ficar mais fácil, ele não vai poder atestar a autenticidade das obras, falando se foi ele ou não que fez. Fica mais misterioso. Depois, artistas valorizados, porque afinal, se você está fazendo uma falsificação, teu objetivo é ganhar dinheiro. Mas é importante também escolher artistas valorizados, mas não reproduzir obras muito valorizadas, né? Você não vai pintar a Noite Estrelada do Van Gogh e achar que vai passar despercebido. Então ali talvez pegar algum período mais desconhecido, alguma coisa assim, eles têm apostado mais. Obra irregular também é um fator que eles levam em consideração. Por exemplo, se o artista teve diferentes fases na sua carreira, com características marcando bem essas fases, pode ser usada para justificar algumas irregularidades na falsificação, ligando que não, nessa época o artista estava passando por um momento assim, assim assado, como, enfim, te dá aí uma justificativa a mais para você conseguir justificar mesmo, né? E apostar na bagunça é sempre bom. No mundo dos artistas, existe o catálogo Raisonné, que é como se fosse um currículo, um compilado de todas as suas obras quando foram feitas, com vários detalhes. E isso ajuda muito quem não quer ser falsificado, né? Experts aí, às vezes membros da família acabam fazendo esse catálogo. Aqui no Brasil, nós só temos 7 artistas que possuem o catálogo Raisonné, entre eles o Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi, José Leonilson, Inimar de Paula, Eliseu Visconti e Vicky Muniz, que é o único vivo dessa lista atualmente, responsável por essa obra, que é o Lixo Extraordinário. Mas, enfim, de todos os artistas brasileiros, nós só temos 7 com o catálogo Raisonné. Falando mais especificamente sobre o crime de falsificação de obras de arte, aqui no Brasil a gente não tem uma legislação específica, o que pode acabar sendo tipificado como estelionato ou violação de direito autoral. Também é muito mais fácil você acusar galeristas e leiloeiros do que o pintor farsante, né? Que o galerista e leiloeiro tá ali tentando vender uma obra, tentando te convencer, enquanto o pintor farsante, ele pode alegar que que ele fez essa obra sim, mas ele estava treinando, aprendendo diferentes técnicas, aprimorando suas técnicas ou explorando seus dons artísticos mesmo. Uma coisa que os pintores farsantes têm feito ultimamente para se proteger, conseguir utilizar essa desculpa, é não assinar as obras mais. Não copiar a assinatura do artista que você está copiando,
porque isso sim fica mais difícil de justificar, né? Você até copiar a arte, tudo bem, mas aí copiar a assinatura da pessoa é meio sacanagem demais. Então, ultimamente, eles não têm assinado as obras falsificadas. Ao contrário da França, por exemplo, no Brasil, a obra falsa não pode ser destruída. Quando é identificada uma obra falsa, ela volta para quem te vendeu. Ela volta para o mercado de novo. Em 2021, a Polícia Federal lançou o projeto Goya, que a sigla significa Guarda, Observação, Investigação e Análise de Bens Culturais e Obras de Arte, com o objetivo de capacitar 70 novos peritos para análise de obras de arte e bens culturais, inclusive sítios arqueológicos. E a Operação Lava Jato terminou em 2021 aqui no Brasil, e ela teve uma fase específica até que foi sobre obras de arte, o que trouxe bastante visibilidade para essa área aqui no Brasil, que foram apreendidas mais de 600 obras. A maioria delas foi mandada para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e descobriram uma grande relação entre obras de arte, a falsificação de obras de arte, com a lavagem de dinheiro, onde as pessoas podem fazer uma nota fiscal falsa e declarar um valor muito abaixo do que ela realmente vale, enfim. Ou, dependendo, usar as próprias obras para lavagem de dinheiro mesmo. Então, quando analisado fazer o exame de autenticação de obras de arte, o primeiro deles é a proveniência, como eu comentei antes. Saber de onde essa obra veio, toda a sua trajetória, desde o processo de confecção até o momento ali que você está comprando ou avaliando essa obra, seja em leilão, galeria, coleção pessoal, conseguir rastrear de onde veio essa obra. E falando então do estudo das obras, primeiramente tem a análise artística do trabalho, que é feita uma comparação com a obra original para identificar traços, estilos de pintura, temas, enfim, características pessoais do artista. Definir qual período a obra pertence, quando que começaram, por exemplo, tem um azul específico, o azul da Prússia, quando que ele era usado, quais artistas utilizavam ele, se era característico, não é característico de todos, tem alguns fatores que pode se observar para datar quando que a obra foi feita, determinar qual técnica foi utilizada. Essa imagem são dois pesquisadores que trabalham com perícia em obras de arte em Nova York. Atualmente, eles são uns dos mais renomados. O da esquerda é o professor responsável por ter iniciado no ramo, e o outro pesquisador se chama Tiago. Ele se formou aqui na USP em Química e atualmente ele trabalha aí como fazendo perícias em grandes obras de arte. Fica aí a mensagem motivacional para todos. Mas, nesse caso em específico, eu vou trazer alguns slides citando ele, mas eles estão fazendo uma análise de uma obra de um artista chamado Pollock. Então, nessa primeira fase de uma análise mais macro, né, da obra. Então, eles vão fazer algumas medições, conseguem ver alguns detalhes, algumas coisas que eles comentaram aí é que tinha marca de grampeador na moldura ali na tela, coisa que não era comum na época que, teoricamente, Pollock realizou essa obra, então tinha essa característica das marcas dos furos do grampeador. Tinha também cheiro de chá. Eles falaram que se você se aproximasse
da obra, você conseguia sentir um pouco do cheiro de chá, que é uma técnica muito usada pelos falsificadores para causar um efeito mais envelhecido na pintura. Você ficava batendo o saquinho de chá na obra para parecer ali que teve um envelhecimento natural, uma ação do tempo na, na obra. A fotografia e análise ultravioleta, onde utiliza-se câmeras para identificar diferentes camadas da tela, se a pintura foi feita sobre outro desenho ou se ela possuía mais de uma camada. Nesse caso ainda da obra do Pollock, haviam duas coisas que chamaram a atenção. Primeiramente, a tela foi pintada em cima de uma pintura que já tinha sido feita com umas formas geométricas que não é nada característico do artistas que eles estavam atribuindo. E também, como a gente consegue ver nessa imagem, tinha um rasgo que tinha sido realizado nessa tela e ele foi remendado. E através da análise ultravioleta, eles conseguiram identificar, o que também não é nem um pouco característico do Pollock, fazer um remendo na tela. Os estudos grafotécnicos, como eu comentei anteriormente, que os falsificadores costumam não assinar mais as obras, tal, vai buscar aí fazer uma análise da escrita, da letra, do artista em comparação com a obra questionada. Aqui só para ilustrar, né? E reforçando que as obras não assinadas é uma técnica para despistar os peritos e quem estiver avaliando a obra. Inclusive, já teve obras que estavam muito bem feitas, a falsificação, mas o nome estava escrito errado. Então, na hora de copiar o nome do artista, eles copiaram errado e por isso foi identificada a fraude. A avaliação do valor de mercado também é uma das etapas que é realizada na perícia, né, de obras de arte. E agora falando um pouco mais sobre análise físico-química mesmo. É utilizada a microscopia principalmente para analisar o movimento das pinceladas, qual que era o estilo que era para ter característico do autor que eles estão analisando. Aqui é o nosso Tiago aí, egresso da USP, fazendo essa análise com o microscópio, né, na obra de Pollock. Também tem o espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier. Tem como objetivo desvendar os pigmentos de base orgânica e também os aglutinantes de cada tinta para determinar quando a obra foi feita e se sofreu intervenções como restauração ou algo do tipo. Coisa interessante é que até determinada época os aglutinantes utilizados não eram óleo, não existiam óleos específicos. Então os artistas usavam clara de ovo como aglutinante aí para os pigmentos. Também tem o espectrofotômetro de fluorescência de raio-x, que vai analisar a composição química de cada um dos pigmentos utilizados pelo artista. E essa composição química, ela está integrada em bancos de dados para acesso de especialistas, restauradores, conservadores, pesquisadores e peritos em artes, né? Então aqui são os pesquisadores que eu comentei antes fazendo essa análise de fluorescência de raio-x para identificar os elementos químicos presentes na obra. O resultado foi, então, que tem um valor de titânio bem acima dos outros, o que é um fato bem interessante, porque é uma coisa muito pesquisada, o valor de titânio em obras de arte. Porque o titânio, ele é usado na cor branco, mas ele só começou a ser utilizado a partir de 1930. Antes disso era branco de chumbo,
e em algum outro composto que também era cancerígeno, assim como o chumbo, né? Então, é uma característica que eles buscam avaliar a quantidade de titânio presente na obra, mas nesse caso específico ela não dizia muita coisa, porque como essa obra foi feita teoricamente entre 1930 e 1950, esse branco de titânio já estava disponível, então o Pollock poderia ter usado o branco de titânio, não necessariamente quer configurar uma fraude. Mas se você está analisando uma obra aí de, sei lá, Leonardo da Vinci, 1400 e blau, você encontra o branco de titânio, aí você pode ter quase certeza que é uma falsificação. E também a padrão ouro aí da perícia em artes é a espectroscopia Raman, que vai determinar a veracidade de uma obra de arte através dos materiais que foram empregados, da técnica e dos pigmentos utilizados. É uma técnica que, através de um espectro, pode-se determinar a composição química de um pigmento, e a partir disso pode-se datar uma obra e também identificar sua autenticidade, sabendo-se a origem daquele pigmento específico e a época em que a obra original foi produzida. Essa espectroscopia, ela vai analisar o padrão de vibração dos elétrons, das moléculas, e a partir disso, dependendo do estilo de resposta dessa reação, ela vai conseguir caracterizar a composição química de diversos fatores utilizados na obra. E um grande, ainda para melhorar mais ainda a espectroscopia Raman, é a espectroscopia Raman associada a um microscópio, onde você pode ter todas essas técnicas ainda em uma área muito menor, de áreas até 1 micrômetro. Aqui é um exemplo do nosso egresso Tiago, então fazendo a espectroscopia de Raman associada a microscópio para avaliar a obra de Pollock que estava sendo questionado. E para resumir, dar um spoiler final aí, a obra foi sim considerada uma fraude, pelos motivos que eu citei anteriormente. E foi esse o laudo final deles. Era isso, muito obrigada pela atenção e até mais.